Shalom e bem-vindos a Via Rapta Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco durante os próximos 30 minutos, porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. O que é importante para você? Se alguém te conhecesse, te descreveria como alguém com mentalidade de reino? Alguém apaixonado, com uma grande fé e com compromisso firme em torno das coisas relacionadas ao futuro e especificamente em torno do estabelecimento do reino de Deus? Pela forma como vive, pelo que faz, por como fala, por como investe seus recursos, tudo isso reflete que você tem uma grande fé e compromisso com o estabelecimento do reino de Deus. Só há pessoas que são capazes de dizer sim a essas perguntas. São as pessoas que o Messias está buscando. São as pessoas que ele irá usar e a quem ele investirá. Peguem suas Bíblias e venham comigo ao livro de Mateus, capítulo 13. Livro de Mateus, capítulo 13. Já falamos da parábola do semeador e o Messias investiu uma boa quantidade de tempo nessa parábola. E sabemos que o semeador plantou uma semente e que essa semente é a palavra de Deus. Também poderíamos pensar algo mais. É a verdade celestial. E veremos que é uma verdade relacionada com a mensagem de Deus. O Messias está ensinando, falando da verdade, e especificamente da verdade que se relaciona com o reino de Deus. E aqui vemos algo. Existem 4 tipos de terreno. E aprendemos que o número 4 tem a ver com o mundo. E a verdade de Deus sai ao mundo. Mas como as pessoas responderão? Bem, é sobre esse tema que ele nos ensinará hoje. Assim que Mateus, capítulo 13, e o retomaremos de onde paramos, do versículo 16. Fica claro aqui que o Messias fala aos seus discípulos e está enfatizando de um princípio da grande oportunidade que eles desfrutam, porque eles viram e ouviram coisas que ninguém mais pode ver e ouvir. E o que passa com você e comigo? Isso também pode ser dito de você e de mim, porque nós temos esse livro. Nesse livro estão registradas de uma maneira perfeita as verdades de Deus. Temos tudo o que necessitamos para conhecer o ministério do Messias. O que Yeshua, Jesus de Nazaré, fez durante esses 3 anos e meio do seu ministério terreno. O que ele ensinou, o que ele fez, seus milagres e tudo mais. Portanto, somos extremamente abençoados ao contar com essa revelação. Mas a pergunta é, o que você está fazendo com essa verdade? Você é uma pessoa que, quando a palavra de Deus, essa semente de verdade, essa mensagem do reino é compartilhada contigo, manifesta ser um bom terreno ou não? Notem o que ele diz aqui no versículo 16. De novo, falando com seus discípulos, diz: Bem-aventurados são seus olhos, porque vossos olhos viram e vossos ouvidos ouviram, porque em verdade lhes digo que muitos, e vejam essa passagem a seguir, muitos profetas e muitos justos. Bem, no hebraico temos uma palavra, sadequim. Sadequim é alguém que é justo pelo fato de ter confiado, se comprometeu com as promessas de Deus e sua vida reflete isso ao viver com o objetivo de receber as promessas de Deus. Por isso eu insisto nisso.
Você e eu devemos nos fazer uma pergunta. Minha vida reflete que eu estou perseguindo as promessas de Deus? Esses discípulos, há 2000 anos, ouviram coisas, e nós também. Somos extremamente abençoados. É o que diz aqui. Bem-aventurados são os olhos e ouvidos que ouvem essas coisas. Por quê? Diz, muitos dos profetas e muitos dos justos desejaram ver o que vocês veem, mas não viram. E ouvir o que vocês ouvem, mas não ouviram. Por isso nós estamos em uma posição superior. Uma posição para aprender a verdade. Conseguir que se plante nos nossos corações. E esta é a chave para produzir muitos frutos. Aqui temos uma verdade bíblica. Se você está comprometido com o reino de Deus, sua vida dará muitos frutos. Existem leis espirituais, e estamos aprendendo uma com essa parábola do semeador. Por isso, lemos nessa seção das Escrituras que muitos desejam ver e ouvir o que esses discípulos ouviram, mas não puderam. Vejamos agora o versículo 18. Portanto, ouçam vocês. E isso é um mandamento. O diz de maneira muito enfática, usando a palavra vocês, se referindo aos seus discípulos. E devemos entender isso como se fosse dito diretamente a nós. Assim que diz, versículo 18. Portanto, ouçam vocês a parábola do semeador. Todos ouviram a palavra do reino. Notem isso aqui. Todo mundo ouviu a palavra do reino. Lembram? Esses 4 tipos de terreno. O 4 é o número que implica ou está relacionado, mostra uma conexão com o mundo, e a verdade de Deus saiu por todo o mundo. A pergunta não seria, Deus é fiel para semear? Porque sim, é. A pergunta é, que tipo de terreno sou eu? Sou como o terreno que está no caminho, ou sou como o terreno pedregoso? Ou como o terreno repleto de espinhos? Ou por acaso sou boa terra? Não se trata do que eu quero ser ou do que gostaria de ser, mas o que nossas vidas revelam. Veremos que nós daremos um testemunho. Bem, seja um bom testemunho ou um que desagrade a Deus, e tudo depende do que essa verdade, essa palavra, essa boa semente faz em nossas vidas. Todos os que ouvem a palavra do reino, mas não a entendem. Bem, alguns lerão isso e não vão conseguir compreender essa declaração de forma correta. Todos que ouvem as palavras. De quê? Do reino, mas não as entendem. Se não prestamos atenção a essa palavra, se não analisamos de forma detalhada, não chegaremos à revelação da verdade que Deus quer que compreendamos. Porque essa palavra, para entender, é única. É uma palavra composta por uma raiz em conjunto com um prefixo. A raiz significa colocar algo, e o prefixo significa com ou em conjunto. Essa palavra, para entender, implica isso. Eu entendo algo e respondo. Me movo ao que essa instrução indica. Significa unir as coisas. Por isso, deixa essa pergunta. Ao encontrar a verdade de Deus nas Escrituras, ao encontrá-la, ao ouvi-la, faz com que nossas vidas se movam nesse sentido? Isso é o que significa entender. E aqui diz que essa pessoa que ouve, e o deixa muito claro, que ouve a palavra do reino e não a entende, ou seja, não presta atenção a ela, com o que se parece. Isso é o que acontece quando não respondemos, quando não estamos atentos à palavra de Deus. Estamos convidando o inimigo.
Notem a segunda parte do versículo 19. O maligno. Esse é o inimigo, Satanás. O inimigo vem. E o que ele faz? Ele arrebata rapidamente aquilo que já foi semeado. Arrebatar algo rapidamente. Muitas pessoas afirmam coisas, mas realmente não têm nenhuma propriedade para falar sobre isso. Bem, sabemos que na Escritura, e me refiro a Tito, capítulo 2, versículo 13, se fala sobre uma maravilhosa promessa de Deus. E qual é essa maravilhosa promessa? Nossa esperança bendita. E com frequência, ao que Paulo define como nossa bendita esperança, a maioria das pessoas simplesmente a chama de arrebatamento. Se você nega o arrebatamento, simplesmente está contra a Escritura. Em 1 Tessalonicenses 4, essa palavra aparece para arrebatar algo rapidamente. E não falo de deixar algo ali para preservá-lo ou protegê-lo, mas se trata de uma remoção. A palavra grega é arpasso. O que descobrimos aqui é que você irá encontrar essa experiência na sua vida. Alguém, bem seja o Messias ou o maligno, se moverá e se moverá rapidamente com o fim de arrebatar. Pode ser que o arrebatado seja você. Se é o Messias quem o faz, arrebate você desse mundo e da ira que estará para cair nesses dias. Te removerá de tudo isso e o fará rapidamente. Ou você experimentará um arrebatamento diferente, um maligno. Ele rapidamente irá arrebatar essas palavras de reino para que elas não permaneçam em você. E com respeito a isso, diz aqui que aquele que as arrebata, esse maligno que arrebata aqui o que foi semeado no coração dessa pessoa, nesse caso, se fala da semente que foi semeada sobre o caminho, ao largo desse duro caminho, sobre o pavimento. Agora vejamos o versículo 20. Mas aquilo que foi semeado no terreno pedregoso, e aqui ele busca nos dar clareza para a nossa compreensão. O terreno pedregoso se trata daquele que ouve a palavra e que imediatamente com gozo a recebe. Isso, a princípio, pode soar bem, mas há um problema. A pessoa ouve a palavra de Deus e, de imediato, sem pensar muito nisso, sem refletir, sem uma real compreensão, simplesmente a recebe com gozo. Certamente há muito pelo qual se alegrar nas promessas de Deus, mas também veremos que, antes de sermos arrebatados, prevemos a ira de Deus. Falamos sobre isso há algumas semanas. Os verdadeiros discípulos, por causa do seu nome, o nome de quem? De Yeshua, de Jesus Cristo. Por seu nome seremos perseguidos, seremos odiados, sofreremos, seremos torturados e muitos serão executados. Agora, essa pessoa, esse terreno pedregoso, ouve, se alegra, o recebe, ou assim parece no princípio, mas notem o que a Escritura diz. Mas devido a que ele carece de semente ou raiz em si mesmo, lemos que rapidamente, ou muito em breve, o que acontece? Bem, o que a Escritura nos diz é isso, que todo esse recebimento da palavra é temporário, porque quando chegam as tribulações ou as perseguições, veremos. A palavra para tribulação é a palavra delipsis, e significa sofrer. Mas aqui está a chave. Não é um sofrimento que vem da mão de Deus. Essa palavra para tribulação, e se você presta atenção ao que está dito em Atos 14, versículo 22, temos um versículo muito importante. Diz que é necessário que atravessemos por muita tribulação. Não fala da ira de Deus. Não experimentaremos nada da ira de Deus. Mas é necessário que passemos por muita tribulação para entrar no reino.
Aqui o que acontece é o seguinte: uma pessoa que aparentemente faz uma confissão de fé, sente alegria, mas realmente não entende essa confissão nem o que fez, porque quando a tribulação e a perseguição chegam, o que a Escritura diz? Quando você é perseguido por causa da palavra, tropeça de imediato. A palavra que descreve aqui significa ofendido. Essa palavra grega significa escândalo. Algo escandaloso, algo que perturba. A pessoa ouve esse escândalo e se sente perturbada. E isso é o que se diz sobre essa pessoa. Que quando a perseguição chega por causa dessa palavra, quando chega a tribulação por causa da fé verdadeira, a fé no Messias e Yeshua, a pessoa se surpreende por isso. Não estava preparada para isso, nem estava a par dessa possibilidade. E o que acontece? Ocorre que imediatamente se torna contra a fé. Isso é o que a Escritura diz. E quem são esses? Bem, esses são aqueles que estão sobre o terreno pedregoso. Avancemos agora para o versículo 22. Mas aquele que está entre os espinhos, sobre quem a palavra é semeada, esse é aquele que ouve a palavra. Também, não necessariamente pelas perseguições, não pela tribulação, mas pelo que diz aqui, pelo afã desse mundo. Veremos, devemos nos perguntar o seguinte: no que estou interessado? Com o que estou comprometido? Estou comprometido com o reino de Deus a qualquer custo? Sem me importar com o que possa acontecer, eu serei fiel? Eu vou confiar e esperar a provisão do Espírito Santo com o fim de permanecer, de perseverar, de seguir avançando? Ou você é alguém que está comprometido, interessado, completamente submerso nas coisas do mundo? Se você está comprometido com o mundo, estará envolvido com as coisas e desejos do mundo. E notem algo mais aqui. Diz: e no engano das riquezas, fala sobre os bens materiais. E eu creio que ouçam com atenção. Eu creio nisso, e sei por que a Escritura ensina isso. E o que quero dizer é sobre as riquezas. É que você pode receber riquezas e prosperidade e pode usá-las e ser um grande administrador de tudo isso. Mas permita-me lhes dizer, é algo realmente pouco comum. Sim, acontece. Conheço pessoas que têm a maturidade espiritual para administrar as riquezas? Sim, as conheço. Mas são uma exceção à regra. Para a maioria das pessoas, a riqueza, perseguir as riquezas, amar as riquezas, faz com que sejam enganadas. E é o que a palavra nos diz. Devido ao engano das riquezas, o que acontece? Bem, o que acontece é o seguinte, que os desejos desse mundo, o engano das riquezas, recordem onde estão. Estamos falando daqueles que estão entre os espinhos. Esse tipo de terreno e essas coisas afogam a palavra e não produz, não dá fruto, é infrutífera. Versículo 23. Aqui está o que devemos ser. Notem o que diz. Versículo 23. Mas a semente que é semeada sobre boa terra. Recordem que essa boa terra tem a ver com a vontade de Deus. Você será boa terra somente se estiver interessado na vontade de Deus. Alguém, sobre todas as coisas, quero estar em sua vontade. Quero estar nos seus caminhos. Quero fazer as coisas que te agradam. Quero lhe trazer glória e honra. E quando isso é sincero, e estamos determinados a viver assim, não com dúvidas ou falta de convicção, nos surpreenderemos de como Deus começa a se mover em nossas vidas. Como Ele provê, como Ele traz sua provisão, seus recursos para você, de forma que possa ser justo isso, uma pessoa cheia de Deus, com um poderoso testemunho, e que por toda a eternidade será uma pessoa sobre a qual Deus dirá: Ele é meu servo fiel, ela é uma mulher pela qual me agrado. E te asseguro que, se isso te descreve,
você jamais terá nenhum tipo de arrependimento. Mas a triste verdade é essa. A maioria das pessoas nesse mundo, de fato, a maioria das pessoas que ouve minha voz nesse momento, passará a eternidade em arrependimento. Por qual razão? Porque não teve mentalidade de reino, nem se comprometeu com a verdade do reino, a palavra de Deus. E não culpem ao Messias. O que ele faz? Ele semeia em todo tipo de terreno. Pode ser que você seja essa terra sobre o caminho, ou a das pedras, ou entre os espinhos. Mas de quem falamos agora? Falamos da boa terra. Essas pessoas que estão conectadas com a vontade de Deus. Lemos agora o versículo 23. Mas aquele semeado sobre a boa terra, esse é aquele que ouve a palavra, e o interessante aqui é que ao longo dessa passagem estive traduzindo como falamos no nosso idioma, e não como está escrito no grego. E o que eu quero dizer é isso. De forma consistente, o termo grego coloca a frase a palavra de Deus, a palavra de reino, a palavra de Deus antes de ouvir. Há uma mudança de ordem com qual finalidade? Com o objetivo de enfatizar. Deus quer enfatizar nessa passagem, e o vemos insistentemente, sua palavra, sua verdade, sua revelação com respeito ao reino de Deus. Por isso eu te pergunto, você também enfatiza sua palavra, sua verdade sobre o reino de Deus? Recordem como iniciamos. Tem mentalidade de reino? Se alguém vê sua vida e tem que dar uma descrição de você, dirão que você é uma pessoa que vive uma vida de compromisso com as coisas do reino? Que está perseguindo as promessas de Deus? Isso é o que fizeram diferente Abraham, Isaac e Jacob, os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, porque suas vidas demonstravam um compromisso com as promessas de pacto, essas bênçãos que chegam ao ter uma adequada relação com Deus vivo, com o Messias Jesus. Só isso pode trazer com que você seja um receptor dessas promessas. Esse é aquele que ouve a palavra. E o que passa também? Aqui vemos uma frase para aquele que entende. E, de novo, é a mesma palavra que significa algo um pouco diferente no grego. Significa colocar-se a si mesmo com algo, junto a algo. Assim que você entende algo e toma uma decisão. Disso é o que nos fala. Mas é algo visível, algo que gera um testemunho. É mais que entender isso na tua mente, porque suas ações, suas palavras, sua conduta, de igual maneira, manifestarão esse entendimento. E diz aqui, essa é a pessoa que verdadeiramente produz frutos. E como o faz? Ao 100 por 1, 60 por 1, ou 30 por 1. O que vemos aqui? Que haverá um resultado. E isso é muito importante. Por qual razão? Porque devemos aprender uma verdade bíblica. Sabemos que as Escrituras nos dizem algo, que a palavra de Deus não regressa vazia. E, portanto, de maneira absoluta, não há exceção para isso. E essa é a consequência dessa declaração. Se a palavra de Deus permanece em você, e o Messias Yeshua falou muito sobre isso no Evangelho de João, se a palavra dele permanece em você, diz que ele permanecerá em você. E qual é a implicação disso? Sua vida será transformada. Haverá uma clara e visível evidência. Aqui está o que não acontecerá. Se você é alguém que conhece a verdade mentalmente, mas que nunca a deixa penetrar no seu coração, a verdade é que não viverá uma vida em obediência às Escrituras e, portanto, não agradará a Deus. Não poderá fazer isso. De fato,
Aqueles que verdadeiramente conhecem a Deus, diz a Bíblia, que confessam com suas bocas e creem com seus corações. Quero enfatizar isso um momento. Crer com o coração. Há algumas coisas que se pode ressaltar a respeito. Primeiro e principalmente, crer no Messias Yeshua. Não só que ele morreu, mas que ele se levantou entre os mortos. E me dá tanto pesar que ainda há tantos indivíduos, entre os quais há quem tem grandes plataformas, numerosas pessoas em suas igrejas, mas de certo modo estão minimizando o conceito de convidar o Messias ao seu coração. Não há nada mal nisso. Disse isso antes e seguirei dizendo. Essa é a implicação de crer. Confessar com sua boca e crer com teu coração, dobrar os seus joelhos, confessando que Yeshua é quem? Como disse Paulo, que ele é o Senhor. E isso é algo que uma pessoa com mentalidade de reino entende, que ele é o Senhor. Quando essa verdade entra em seu coração, quando você se abre ao poder do seu amo, ao seu amor, à sua provisão, sabe o que acontece? Sempre haverá um resultado. Que tipo de resultado? Um que agrada a Deus. E sua vida será frutífera nas coisas de Deus, em boas obras, no cumprimento de sua palavra, em sua vida. E você investirá a tua vida em outras pessoas. Tal como diz aqui, produzirás fruto. Haverá uma colheita, ao 100 por 1, 60 por 1 ou 30 por 1. Essa é a verdade. O que devemos entender é que a fidelidade de Deus é a que produz a colheita. A pergunta é, sua colheita realmente me interessa ou sou alguém consumido pelos desejos desse mundo? Quem foi enganado pelas riquezas e o materialismo? Que só persegue metas carnais, temporais, humanas, físicas? Não. Devemos e temos que ser pessoas que têm um compromisso com o reino de Deus. Não só em nossa mente, mas também em obras. E devemos ser pessoas que agradam ao nosso Senhor e Salvador, o Messias Yeshua. Our Lord and Savior, Messiah, Yeshua. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.